nossa atenção, alguns momentos, para a palavra de Deus. Ouça a narrativa do Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 14. Evangelho de Marcos 16, de 1 a 14. Ouçamos então a palavra do Senhor, o registro inspirado e histórico que diz assim: após a crucificação de Jesus, 3 dias depois, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. O texto diz que logo cedo, então, no primeiro dia, no domingo, as mulheres, 3 mulheres e talvez outras, tendo comprado especiarias aromáticas, foram para onde? Foram para o túmulo. E a pergunta delas era: quem removerá a pedra? Jesus está lá, morto. A pedra que sela o túmulo foi colocada. Quem vai remover para que possamos ter um acesso ao corpo? E quando elas chegam e veem a pedra removida e a manifestação que acontece ali, o texto diz que elas ficaram amedrontadas. Quando recebem a instrução, diz o texto que elas saem do túmulo tremendo e assustadas. As mulheres assim saíram do sepulcro e fugiram. Depois o texto narra que Maria Madalena, que foi liberta e abençoada por Jesus Cristo, diz que ela foi contar, porque ela testemunhou Jesus ressurreto, foi contar também naquela manhã aos discípulos, aos que tinham estado com ele, diz o texto, e eles estavam
lamentando e chorando. E quando ela relatou, diz o texto aqui, que Jesus Cristo estava vivo, ela tinha o visto, diz o texto, eles não creram. Depois, Marcos aponta a narrativa dos dois discípulos no caminho, saindo de Jerusalém. Lucas vai contar essa história com detalhes, o chamado caminho de Emaús. Esses dois têm um encontro com Jesus no caminho, e chegando em casa, e eles voltam correndo para Jerusalém, voltam de Emaús para contar sobre a manifestação de Jesus. Mas o texto diz que ao ouvir o testemunho desses dois, também neles, eles não creram. Quando Jesus se manifesta finalmente a eles, aos apóstolos e os outros discípulos, Jesus simplesmente, diz o texto, censurou-lhes a incredulidade. Porque, diz o texto, não acreditaram os que o tinham visto depois de ressurreto. Esta é a palavra do Senhor. O que marca esse texto é incredulidade. Em termos do lado humano, do lado divino, o que marca é a ressurreição, mas do lado humano é a incredulidade. Há uma ideia muito comum que essa questão da ressurreição de Jesus e o cristianismo é algo que começa com esse povo aqui, ou esse grupo aqui, porque eles eram piegas, cheios de crendices, eram pessoas ignorantes, então eles eram muito fáceis de serem manipulados, e então eles creram na ressurreição de Jesus. O relato bíblico diz totalmente diferente. O texto é marcado pela incredulidade. Viam e não criam. As mulheres vão cedo ao sepulcro, por quê? Porque Jesus para elas não teria ressuscitado, como ele falou, em vida. Por isso que elas foram lá. Ressurreição não poderia acontecer. Era difícil pensar-se em ressurreição. Quando elas voltam e contam aos discípulos, aos 12, e Jesus diz, inclusive, uma menção especial, fala a Pedro, porque Pedro foi aquele que, durante a prisão de Jesus, naufragou na fé profundamente, negou Jesus 3 vezes. Jesus tem um olhar especial para Pedro, por causa desse quadro dele. Enfim, elas vão contar a eles, e qual é a reação? Que ótimo, é isso mesmo, nós sabíamos que ele ia ressuscitar. Ah, chegou a hora. Não, esse negócio não pode ter acontecido. Nós não cremos. Os dois do caminho de Emaús, na narrativa de Lucas, diz que eles caminhavam com uma atitude de derrotados. E quando Jesus se aproxima deles, ressurreto, e de alguma forma ele não é reconhecido, Deus age de alguma forma assim, para trabalhar o coração deles. E então Jesus pergunta, o que acontece com vocês? E eles dizem, olha, nós estamos em Jerusalém, nós achávamos que tinha chegado aquele que seria o libertador, etc. E ele morreu, já é o 3º dia, eles estão derrotados, descrentes, acabou tudo. Ah, foi a cruz, e ali ele pereceu, está no sepulcro. E finalmente eles creem na intervenção de Jesus, eles voltam e narram, e o texto diz que eles não acreditaram no testemunho dos dois. E se nós continuarmos lendo outras passagens das Escrituras, é interessante a narrativa de Lucas, que diz que Pedro, quando ouviu as mulheres contando que Jesus tinha ressuscitado, ele saiu correndo e foi ao sepulcro. Por que ele foi ao sepulcro? Porque ele não acreditou. E quando ele vê o sepulcro vazio, diz a narrativa de Lucas, que Pedro ficou admirado. Não diz que ele creu. Ficou ali um tanto quanto questionando o que aconteceu aqui, que coisa estranha, ficou admirado. O máximo da expressão de Pedro, admiração. Testemunhas incrédulas, que não criam. Por quê? Porque era um grupinho religioso, ignorante, que foi manipulado? Não, porque eram iguais a mim e a você.
O nosso coração resiste a crer. E há muitas razões para isso, a palavra de Deus explica. O estado do nosso coração em relação a Deus é um coração incrédulo. E nós, quando olhamos a ressurreição, temos que entender e lembrar que, na verdade, a ressurreição de Jesus Cristo é uma impossibilidade natural. Não adianta esperar e aguardar explicações biológicas ou da medicina que mostre como a ressurreição é possível. Ressurreição não é possível. Por isso elas não creram. E por isso eu e você não cremos. Não é possível dentro do quadro natural e da criação. A morte e o fim é o fato. Olhamos para a ressurreição. Eles olharam para a ressurreição com incredulidade, porque ninguém ressuscita. Isso não acontece. Temos um cemitério em nossa cidade, como toda cidade tem, e quem for para lá, está lá. Não ressuscita. Agora nós temos o grande erro de uma pressuposição impedidora. O fato de algo nunca ter acontecido não quer dizer que não possa acontecer. Nós precisamos verificar. Tantas vezes, algo que nunca aconteceu, acontece. Mas pode ter acontecido, porque isso nunca aconteceu. Posso ter a atitude de, bem, se nunca aconteceu, não me importa o que você fale, eu não creio, porque nunca aconteceu. Mas esta é uma pressuposição impedidora equivocada. Porque a outra atitude seria examinar. Será que não pode ter acontecido? Isso está no nosso coração, nos leva à incredulidade. E há um desejo em nós sempre de explicação. Queremos a explicação devida a essa exigência em nosso coração. Me explica. A ressurreição é impossibilidade humana. As testemunhas não creram, eu e você naturalmente não cremos, porque é algo que é um mistério de Deus. A fé cristã, Jesus Cristo, sua pessoa e obra, ou é uma ação misteriosa, única de Deus irrompendo na história da humanidade, ou não é possível. É uma fé impossível. A verdade é que a ressurreição, tão desacreditada pelo coração humano, é uma obra do Criador. Se Deus pôde nos criar e criar o mundo, Deus pode intervir neste quadro lamentável da finitude da vida humana, em culpa, sem significado e propósito eterno. Deus pode irromper e fazer algo que nenhum de nós poderia fazer, nenhum fundador de religião poderia fazer, nenhum ideólogo poderia fazer, só Deus poderia fazer e fez. Ressurreição. Como explicar a ressurreição? Mistério da obra divina. Mistério da obra divina. Nós podemos descartar a ressurreição, simplesmente eu não creio. Na verdade, a ressurreição é crucial. É totalmente crucial. Nunca me esqueci de ouvir a conversa de uma pessoa com o meu pai. Meu pai estava na meia-idade, a pessoa já era mais velha. E isto foi 1 ano antes, mais ou menos, do primeiro homem pousar na Lua, descer na Lua. Então já haviam aqueles projetos, foguetes subindo. E meu pai disse para este homem, olha, o projeto estavam conversando sobre isso, o projeto é que o ano que vem, alguma coisa assim, vai ter o primeiro pouso na Lua. Aquele homem disse, de jeito nenhum. Isso nunca será possível. E até ele fez alguns questionamentos engraçados, sérios, na ponto de vista dele, mas falta de conhecimento, mas até engraçado. Sabe, há aqueles que duvidam que o homem pousou na Lua.
um dia, Projeto Apolo. E eu até posso duvidar. Não estou dizendo que eu duvido, mas poderia duvidar. Eu poderia duvidar porque isso não tem consequência nenhuma para a minha vida. O fato do ser humano ter pousado na lua ou não altera a forma que eu vejo meu dia quando eu levanto. Não altera meu modo de ver você como ser humano em relacionamento comigo. Não altera a forma de eu ver a mim mesmo na minha intimidade, nas minhas inquietudes, nas minhas questões profundas. Não altera nada. Não altera nada o meu comportamento moral. Não altera nada a minha proposta de vida, de existência. Não altera nada a forma de eu considerar os anos que se passam rapidamente por mim. E o destino e o fim eu sei qual é. O homem tendo a lua não toca nessas coisas, não me muda nada, não me problematiza, não me faz diferença. Não é crucial para mim, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, com as questões mais profundas, de onde eu vim, por que eu estou aqui, como eu devo viver, para onde estou indo. Pode ir para a lua, pode voltar, não me altera nada. Mas a ressurreição de Cristo, se aconteceu, toca o meu ser na minha totalidade, altera e muda completamente o que eu sou e a forma de eu ver minha existência e vida. E muda para melhor, muito melhor. Agora, se não houver a ressurreição de Cristo, se não houver a ressurreição de Cristo, nós somos realmente pobres criaturas. Porque a ressurreição é o anseio humano, ou não é? As primeiras testemunhas não creram, talvez nós não cremos, ou já não cremos um dia. Mas há um anseio. O livro de Eclesiastes diz: Deus colocou a eternidade no coração humano. É algo que está diante de nós. Nós projetamos, nossos pets não projetam. O jardim da nossa casa não projeta, mas nós projetamos, temos consciência do conceito da eternidade e carecemos de uma resposta. Se não for a ressurreição de Jesus Cristo, para onde iremos? Não há outra ressurreição que possa responder ao nosso anseio. Essa é a questão. A ressurreição é crucial. Podemos, então, nos dar ao direito e ao luxo de simplesmente não crer? Podemos nos dar o direito ao luxo de simplesmente nem considerar? Certamente que não. Seria tolo. E mais cedo ou mais tarde, nós seremos testados, nossa existência será testada diante do fato ou da questão: há ressurreição ou não há? E se há somente a de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou 3 pessoas, mas essas pessoas voltaram ao sepulcro, morreram. Elas ressuscitaram pelo poder de Jesus, não pelo poder delas, e tiveram que enfrentar a morte outra vez. Não respondem ao nosso anseio, não atendem à nossa questão mais profunda. Precisamos da ressurreição deste que ressuscitou a si mesmo e ressuscitou de forma histórica. Enfim, a ressurreição é crucial. Você não pode deixar para lá, não pode ignorar. Ela faz toda a diferença, muda a sua vida, a sua existência. E muda para melhor. Fica completo o seu espírito nos seus anseios, nas suas necessidades. Fica completo e mais perfeito de uma forma que não poderia encontrar em nenhum outro lugar, em outra pessoa. Como que essas testemunhas estão acovardadas, descrentes, ao ponto de ver, ouvir, não crer uns nos outros, inclusive, como que eles
chegaram a crer. O projeto de Jesus, se dependesse da crença deles, teria que ter naufragado e acabado ali mesmo com eles. Como que eles saíram dessa condição para crer ao ponto de propagar essa verdade e ela chegar, por exemplo, aqui nesta noite, séculos depois? Ressurreição de Jesus não é uma lenda, imaginação. A ressurreição de Jesus é baseada num registro histórico. Em 1930, um advogado de destaque nos Estados Unidos, chamado Frank Morrison, decidiu escrever um livro que combatesse, negasse a ressurreição de Jesus Cristo. Era um homem muito arguto. Há muitos livros sobre a ressurreição de Jesus que você pode ler, livros de apologetas de primeira linha, atuais. Mas este livro é interessante pela história, porque este homem começou a pesquisar a ressurreição de Jesus, os registros, para escrever um livro que viesse a negá-la, a desfazê-la. E ele trabalhou de forma honesta, lendo os registros, comparando, e ele mudou completamente e creu na ressurreição, creu em Jesus Cristo, e ele escreveu um livro com o título Quem moveu a pedra? Numa pergunta. Você já examinou os registros históricos da ressurreição? Há mais registros históricos de forma, uma diferença. Estamos falando de centenas, até milhares de registros da ressurreição de Jesus, que não existe, por exemplo, sobre a figura de Júlio César. Não existe sobre pensadores e filósofos como Sócrates, Platão. Nós temos pouquíssimo registro histórico deles. De Jesus Cristo, nós temos manuscritos, mais manuscritos, reafirmando e reafirmando a ressurreição de Jesus. Como que eles chegaram a crer? Creram porque o registro histórico falou o coração deles. É interessante que Jesus os repreende porque eles não creram no testemunho daqueles que viram. E a questão nossa é essa, se cremos no registro ou não. Você já leu a ressurreição de Jesus Cristo? É diferente, por exemplo, da chamada reencarnação. Quando se fala de reencarnação, se fala diz que é uma experiência, então, própria, intimista, subjetiva. Eu me lembro da minha vida, eu não lembro de vida passada nenhuma minha, mas tem gente que diz que lembra, por exemplo. Como que eu posso examinar isto? Não posso, porque é um fato subjetivo. A ressurreição de Jesus Cristo é objetiva. Ela é colocada no registro histórico para eu e você, e todos nós, cada um vindo do nosso caminho, olhar, questionar e examinar. E tem sido examinado. E como tem sido examinado? 2000 anos de mentes brilhantes examinando e escrevendo. Como que vieram a crer? Essas testemunhas primeiras, outras finalmente creram pelo registro histórico. Mas isto não é apenas um fato de ler a história e dizer, olha, realmente é verdade essa história. Eu faço uma conclusão intelectual sobre isto. Porque a ressurreição de Jesus é totalmente interligada com a cruz dele, a morte numa cruz. E a crucificação, o Cristo crucificado, é totalmente interligado com a ressurreição, não há como separar as duas coisas. E uma delas, sem a outra, se tornaria totalmente ineficaz para mim e para você. Ressurreição sozinho seria apenas um show, um espetáculo que Deus poderia nos dar, e aí para mim, infinito pecador, destinado à morte, o que isso significa? Sou devedor. Então preciso da ressurreição. Desculpa, a crucificação. Cristo morreu pelos meus pecados. E pela morte dele, a ressurreição é possível para mim
reconciliado com Deus em Cristo, que pagou tudo na cruz por mim. E a cruz de Jesus Cristo, a crucificação sem a ressurreição, o que seria? Apenas um idealista, cheio de ideias, que morreu. Talvez até falou que ia ressuscitar, sonhou, foi um megalomaníaco aí. As duas coisas vêm juntas, de uma forma perfeita e que responde plenamente ao espírito humano e às questões mais profundas. Se não formos para Cristo ressurreto porque passou pela cruz, nós não temos outro caminho. Ficaremos em especulações subjetivistas, ficaremos na nossa luta pessoal, de nunca chegar lá, apesar de todos os esforços litúrgicos, religiosos, morais, tentando compensar, e não há fim. Essa escada não tem fim, não chega a lugar nenhum. É preciso um ponto final, é a obra de Deus. Ele em Cristo na cruz por nós. E Ele então, maior do que a vida e a morte, rompe com a desgraça da morte. E Ele é a nossa salvação e a nossa Páscoa e a nossa ressurreição. Para chegar a esse ponto, não é uma questão só de um assentamento intelectual, é preciso uma obra sobrenatural, é preciso ouvir o Espírito Santo. Porque isto não é apenas um conhecimento que eu adquiro para me tornar mais esperto, mais sabichão, eu sei sobre a ressurreição, não é isto. É preciso muita humildade, porque é um encontro com algo que mexe com o ego humano. E talvez aí está a maior resistência para crer. E como o ego humano vai longe e caminha por tolices, vivendo como se fosse senhor da morte e da vida, numa vida tão frágil, tão passageira, num correr e correr que, se for apenas o correr pelo correr, não há sentido nisto. Nem mesmo fazer o bem faz sentido se não for diante de Deus, e Deus então conhecido em Cristo. Por que fazer o bem? Sentimentalismo. Não há uma justificativa lógica. Me dá uma tranquilidadezinha, tentando aí, quem sabe, compensar a falta de paz, fazendo algo de bom para alguém. É preciso uma entrega, é preciso que o ego humano caia por terra. Preciso ser crucificado com Cristo para conhecer a maravilha da sua ressurreição. Mas a ressurreição é a grande oportunidade, junto com a cruz, do recomeço real. De novamente começarmos de uma forma totalmente diferente. A revolução que o Cristo crucificado e ressurreto traz à minha vida e à sua. Não é nos tornarmos um pouquinho religiosos, mas é transformar toda a nossa perspectiva de existência e de ser na minha intimidade. É uma transformação que nada mais pode trazer. O melhor dos conhecimentos humanos não pode causar. Somente o Cristo crucificado e ressurreto pode. E a verdade é que Ele ressuscitou. A verdade dele, inclusive a ressurreição, sobreviveu e sobrevive, não porque o coração humano é disposto a crer. Isto fica muito claro já no início. A vitória da fé cristã no Cristo ressurreto, se dependesse mesmo dos seus seguidores mais íntimos, teria naufragado. Sobreviveu ali, tem sobrevivido, prevalecendo em corações e corações, porque é uma obra de Deus. E somente uma obra de Deus. E você está diante dela. O que você vai fazer? Se é verdade, e você desconsidera, as implicações são as mais terríveis para você. São as mais terríveis. E mais cedo ou mais tarde você vai descobrir isto. A vida é finita. Mas se for verdade para você chegar com humildade à crença,
é a melhor das notícias. A transformação no seu ser. A paz e a alegria em Deus, o sentido, o significado eterno com Deus. Levantar cada dia vivendo nesse significado. Perdoado diante de Deus, pelos méritos do Cristo na cruz. Numa nova vida no Cristo ressurreto, uma nova vida com Deus. Aquilo que o Evangelho de João chama de vida eterna. Isto é, vida com Deus agora e para sempre. Não só para sempre ou no depois, mas agora. Uma vida diferente, totalmente transformada. Não mais movido pelo ego, mas movido pela vontade de Deus. Morri com Cristo, Ele morreu a minha morte. E nasci no Cristo ressurreto para uma nova vida, para servir e viver com Deus e para Deus para todos sempre. Convido você a orar comigo nesse momento.